Senhor Jesus. E nós vamos falar da continuação do livro de Ruth. E vamos voltar, Ruth capítulo 1, versículo 16 novamente. Porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre priorizar Deus, que tem paralisias na sua vida, que está paralisado porque está faltando Deus. O problema não é você não é o problema. O problema é que você não tem Deus como prioridade. Porque muitas vezes as pessoas falam pra você que você é um problema, mas você não é um problema. É que está faltando Deus, entendeu? Em você está faltando Deus. Não é que você é um problema. Não é que você causa problemas ou que você é problema para a sociedade ou para a sua família. Não. Você não é um problema. O problema é que você não tem Deus. Você não tem Deus como prioridade. Vamos dizer aqui? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler só a última parte. O teu Deus é o meu Deus. João, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha mais aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste bem. Versículo 19 está escrito assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E vamos ler aqui também o livro de Marcos, no capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 3. Marcos, capítulo 2, versículo 3. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Vamos ler aqui também o versículo 11, que está escrito assim: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aqui, são 3 personagens diferentes, 3 histórias diferentes. A história de Ruth, a história da mulher samaritana do poço, que é tão famosa, e esse paralítico. O que os 3 têm em comum? O que esses 3 personagens da Bíblia têm em comum? É que nenhum deles tinha Deus completamente. Nenhum deles tinha conexão com Deus. Nenhum deles tinha. 3 personagens, 3 histórias totalmente distintas, em 3 situações totalmente diferentes, mas o Deus é o mesmo. Você entende? O Senhor, Ele colocou... tá um pouco escuro aqui. E o Senhor colocou aqui algumas palavras no meu coração para compartilhar com vocês. Que o problema não é você não é um problema. O problema é que você não tem Deus. O problema é que você não tem Deus como prioridade. Muitas vezes as pessoas elas querem solução para os seus problemas físicos, mas não querem solução para os seus problemas espirituais. O problema de Ruth, as perdas que ela teve, foi um problema espiritual. Por quê? Porque Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele não pediu autorização de Deus para ir para Moabe. E Moabe é lugar de idolatria, e onde tem idolatria não tem Deus. Deus não habita na idolatria. Então aquilo que está no seu coração, que está causando idolatria, como o celular, por exemplo, se você passa muito tempo no celular, isso é uma idolatria. Antes eu tinha esse problema antes, sabe? E a minha vida ela não andava pra frente, era paralisada. E eu não entendi o porquê. Eu falei: Senhor, por que nada dá certo na minha vida? Muitas vezes eu fazia planos, projetos, sabe? Como está escrito no livro de Isaías 55, que os planos de Deus são mais altos, os propósitos de Deus são maiores, sabe? Os propósitos de Deus nunca são para você. Sempre é para você, para sua família e para toda a nação brasileira. Deus não é egoísta, sabe? Deus não quer só agir na sua vida. Deus quer agir na sua família, em toda a nação brasileira. Deus quer todos, sabe? E eu não entendia o porquê. Mas Deus, Ele me falou: o seu problema é que você fica muito tempo no celular. Como que você quer me conhecer se você não passa tempo comigo? Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia? E foi muito difícil pra mim entender isso por um tempo. Muito difícil pra entrar na minha mente. Mais difícil ainda pra entrar no meu coração, nos meus sentimentos, sabe? Eu tive muita dificuldade pra aprender isso, muita. E talvez seja essa a sua dificuldade. Mas você vai ter que tirar essa paralisia. Porque paralisia espiritual para toda a sua vida, sabe? E eu tenho chamado. Não, ainda tenho. Então eu estava com uma dívida, porque quando você tem um chamado, você deve a Deus, sabe? Jonas devia a Deus, todo mundo que tem um chamado, ele deve a Deus. Eu sei que é muito difícil
Você entende? Como assim eu tenho uma dívida com Deus? Você tem um propósito a cumprir na terra, você tem um chamado a cumprir na terra. Então você deve a Deus. Deus ele colocou esse chamado na sua vida para que você seja um instrumento dele, para que você seja usado por ele, sabe? Nem que seja por uma coisa pequena, já é um chamado. Muitas vezes limpar a igreja é ajudar uma pessoa, ajudar em serviço pequeno. Talvez seu chamado não seja ser um grande pregador, uma grande cantora, um grande pastor, uma grande missionária. Talvez seu chamado não seja ser grande, porque grande mesmo, grande quem tem que ser é Deus na sua vida. Mas você tem um chamado, você tem um propósito a cumprir na terra, como está escrito em Isaías 55. Você tem algo para cumprir na terra. E Ruth, ela tinha algo para cumprir na terra. Ela tinha que ser um testemunho vivo do que Deus ia fazer na vida dela lá na frente. Esse paralítico também ele tinha um propósito. E essa mulher samaritana também, ela tinha um propósito a cumprir na terra. Qual era o propósito? É deixar Deus trabalhar na vida deles. Eu também tinha esse propósito, deixar Deus trabalhar na minha vida, sabe? E aqui, nessas 3 histórias, Deus resolveu. E pode ser que você esteja pensando que Deus não vai resolver o seu problema. E Ele vai resolver o seu problema. É só você deixar Ele resolver. É só você deixar Ele fazer do jeito dele, sabe? Então que você venha abrir o seu coração e deixar Deus fazer do jeito dele. E eu tinha muita dificuldade, sabe? Porque eu não queria renunciar, eu não queria deixar de fazer as minhas coisas para fazer as coisas de Deus. Eu tinha muita dificuldade nessa área. E muitas vezes eu tive que deixar de ir para lazer, para ficar só em casa. E é muito difícil, até hoje ainda é muito difícil para mim ficar só em casa. Porque eu sou acostumada, a estar, em lugares, estar em lazer, sabe? Eu era acostumada a estar em shopping, estar em cachoeira, como eu sou aqui do Nordeste, né? Estar em rios, estar em lugares assim que eu pudesse ser livre, sabe? Um lugar que eu controlasse, na verdade, né? Um lugar que eu pudesse controlar. E muitas das vezes Deus falava comigo, mas você não tem o controle da sua vida, porque a sua vida é minha. Você tem um propósito a cumprir na terra. Você não é dona da sua vida. Eu que te dei a sua vida. Você não é filha só do seu pai de sangue, da sua mãe de sangue. Você também é minha filha. E muitas vezes eu demorei para entender isso, sabe? Que eu era filha de Deus, que eu tinha Deus como meu pai. Não tenho, né? Eu demorei para entender isso, sabe? Muitas vezes eu não entendia que Deus ele tinha um plano na minha vida. Eu ficava, Deus tem algo comigo. Eu acho que essa pessoa que tá falando aí deve estar ficando louca. Não é possível que essa pessoa pense que Deus ele é na minha vida. Não tem como Deus ser na minha vida, porque eu nem me aproximo de Deus, sei nem quem é Deus. E ficava, meu Deus, Deus ele sente isso por mim, e sendo que eu nem oro, sendo que eu nem leio a Bíblia. Então como é que Deus ele pode dizer que ele tem um plano na minha vida? Como é que Deus pode dizer que é meu pai se eu nem me aproximo dele? É porque Deus ele estava vendo o meu futuro. E aqui nessas 3 histórias também, Deus ele é um Deus de futuro, ele vê o futuro. Ele falou, claro, no versículo, é necessário passar por São Maria. Então era necessário ele passar por aquele lugar, porque ele sabia que aquela mulher samaritana iria ter uma transformação. Porque o que estava paralisando a vida dela era a falta de Jesus, era a falta de Deus. Jesus falou, você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu. É como se ele estivesse confrontando o pecado. Ele falou, você já pecou demais, você já errou demais, pare com essa vida de pecado a partir de hoje. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar a sua história. Muitas vezes Deus falava muito isso comigo. Pare de viver do seu jeito, pare de fazer as coisas do seu modo, pare de viver da sua maneira. Eu quero que você viva do meu jeito. Muitas vezes eu fugia da igreja, sabe? Ficar, meu Deus, eu não quero não ter compromisso assim com Deus, de ficar morando na igreja, meu Deus do céu. Eu vou ser uma quadrada. Eu pensava, eu vou ser, meu Deus, eu vou morar dentro da igreja, meu Deus. Eu não vou ter vida aqui fora. Só que eu não morava na igreja, sabe? Porque a gente tem que ter realmente um lazer aqui fora. Você tem que sair também um pouco, né? Não tem que morar dentro da igreja. Mas quando eu precisava, muitas das vezes, quem me ajudava era a igreja, era Deus, sabe? Quando eu precisava de uma palavra, de uma direção, de algo da parte de Deus, pra onde eu corria? Eu corria pra igreja, eu corria pra Deus. E muitas vezes eu falava, eu não quero não ver o chamado de Deus, eu ficar trabalhando pra Deus, como se eu fosse empregada de Deus. Eu pensava assim, sabe? Como se eu fosse empregada de Deus, sabe? Como se eu fosse empregada das pessoas. Eu tinha esse pensamento antes, sabe? Só que muitas vezes quando eu precisava de uma palavra, eu precisava que Deus usasse alguém de oração, um pastor, um pregador, eu precisava. Aí hoje eu tenho essa mentalidade, esse pensamento. Um dia eu precisei de pessoas que estivessem direto na igreja. Um dia eu precisei de pessoas que muitas vezes deixassem as casas delas para buscar Deus. E tem pessoas que realmente, elas quase moram na igreja, mas é porque elas sentem uma necessidade muito grande de Deus, e porque esse é o propósito de Deus na vida delas, que elas passam muito tempo na igreja mesmo.
Porque quando a gente precisa de socorro, quando a gente precisa de ajuda, pra onde que a gente corre? Pra Deus. E Deus, ele se revela onde? Na igreja. Eu sei que Deus tem muitas maneiras de se revelar em sonhos. Deus também fala muito comigo em sonhos, sabe? Em sonhos, em profecias, em visões, sabe? Não sei, numa música, na palavra, muitas vezes Deus fala muito comigo também, diretamente na palavra. Deus, ele tem profecia assim, mas Deus, ele fala muitas vezes diretamente comigo agora. Antes Deus não falava porque eu não lia a Bíblia e não orava, né? Mas agora que eu leio, Deus, ele fala diretamente comigo. Então antes eu tinha essa dificuldade de me aproximar de Deus porque eu não queria um compromisso com Deus. Eu não tinha a prioridade. A minha prioridade não era Deus, mas agora sim, agora é Deus. E quando você não liga pra Deus, a sua prioridade não é Deus. E ele não se revela pra você, ele não resolve nenhum problema seu, sabe? Porque o maior problema é não ter Deus. A maior dificuldade é você não ter Deus. Porque se você tiver Deus, ele vai resolver tudo que aparecer na frente da sua vida. Tudo que aparecer de problema, ele vai solucionar. Porque ele vai te ajudar. Como diz no livro de Isaías 41, não tem, mas eu te ajudo. Então Deus, ele nos ajuda em tudo. E muitas vezes você não tem a solução porque você não tem Deus. O que está faltando não é solução para o seu problema, o que está faltando é Deus. E aqui eu coloquei uns pontos importantes. Que Deus, ele não quer te dar só a solução temporária, ele quer te dar uma solução completa, sabe, para o seu problema. E a solução completa para o seu problema é Deus. Porque se você tiver Deus, você sempre vai ter solução. Agora, se você não tiver Deus, você sempre vai ter problema. E você sempre vai ter que ficar procurando Deus naquele problema, porque não vai ser resolvido de uma forma definitiva. Aquele paralítico, o problema dele não era a paralisia em si, era pecado, porque Jesus, ele chegou diante dele e falou: perdoados estão os teus pecados. Então ele não precisava só levantar e andar, ele precisava de perdão de pecados. E você também precisa. Você também precisa confessar os seus erros, o seu orgulho, a sua falta de amor, a sua falta de reverência com Deus, a sua falta de prioridade com Deus. Muitas vezes ser preguiçoso espiritualmente, você não tem responsabilidade com Deus, você não tem responsabilidade na oração, você não tem responsabilidade na leitura da palavra, você não tem responsabilidade em jejuar. Isso é uma falta de responsabilidade espiritualmente falando, sabe? Quando a pessoa leva Deus de qualquer jeito, quando... Eu sei que eu estou falando que eu já passei por isso, muitas vezes eu tinha preguiça de acordar 4 e pouca da manhã, eu tinha preguiça de acordar 3 horas da manhã para orar, e falar: ai, por que eu vou ficar acordando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar? Eu tinha esse pensamento, sabe? Por que eu vou orar? Eu não tenho filho, eu não tenho marido, por que eu vou orar? Sendo que você não precisa ter filho e ter marido para orar. Você só precisa querer Deus. E antes eu não entendia isso. Hoje eu já tenho mais facilidade, porque muitas vezes eu acordo assim, eu me ajudo a acordar para buscar a tua presença, porque eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. A minha prioridade é o Senhor. Então antes, quando eu não tinha Deus como prioridade, eu não buscava Ele. E quando você não tem Deus como prioridade, você não busca Ele. Então que a partir de hoje você tenha Deus como sua prioridade, sabe? Que você busque a Ele, em nome de Jesus. Que haja libertação na sua mente, que haja libertação no seu coração, nos seus sentimentos. Que haja libertação em todas as áreas da sua vida, para que você busque a Deus sim, tá? Porque muitas vezes a paralisia está acontecendo porque você não tem Deus completamente, você não tem Deus como prioridade. Eu coloquei aqui também sobre a falta de Deus, a falta de Jesus. E quando falta Deus, quando falta Jesus, isso é um problema muito grande. Todos os problemas que você vai ter, esse é o pior problema, é não ter Deus, é não ter Jesus. Porque se você não tiver Deus, se não tiver Jesus, você vai ter muitos problemas. Não só físicos, mas como espirituais. Você viu que Ruth perdeu tudo. O paralítico também. A mulher samaritana era um problema que só estava causando problema. Problema que só causava problema. Então muitas vezes você está acumulando problemas porque você não tem Deus. Você não tem Deus completamente. Então a partir de hoje que você ora para o Senhor, me ajuda a te ter como prioridade, me ajude a ter o Senhor por completo. Porque se você tiver Deus, Ele vai te dar direção, solução, Ele vai te guiar. Amém? Eu coloquei também aqui um ponto importante, que eu não sabia que eu tinha um Deus, eu não sabia que eu tinha que me humilhar para Deus, eu não sabia que eu tinha um Deus para pedir ajuda. Eu não conhecia Deus, então eu não sabia que eu tinha um Deus. Eu era crente, mas eu não sabia da necessidade de ter um Deus. Eu não sabia que eu precisava de Deus, eu não sabia que eu tinha que me humilhar para Deus, eu não sabia que eu tinha que pedir ajuda para Deus. Então eu não colocava Deus no lugar que é de Deus, sabe? Como prioridade, como diz o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu ficava: meu Deus do céu, ser crente é difícil, viu? Pra mim era muito difícil ser crente. Mas hoje não é mais, sabe por quê? Porque a partir do momento que você decide querer Deus, Ele começa a agir na sua mente e aquilo que era impossível torna-se possível, sabe? Todas as coisas na sua vida que é impossível hoje
não vai ser mais. Por quê? Porque Ele vai te ajudar. E eu coloquei aqui também que eu não quero uma solução de problema se eu não tiver Deus. Eu quero Deus. E muitas vezes eu queria soluções para os meus problemas e eu não entendia por que o problema continuava a existir. Porque eu tinha solução, mas eu não tinha Deus. E eu coloquei aqui também que aquela mulher, ela ia buscar no poço água da terra, mas a verdadeira fonte, que é Jesus, foi até ela. E muitas vezes você vai procurar uma solução para o seu problema aqui na terra, e o que você está precisando é de uma fonte, que é Jesus. Você está precisando da fonte. Porque se você beber só água da terra, você vai ter sede. É uma solução que sempre vai aparecer esse problema, uma solução que você sempre vai precisar dela. Mas se você tiver a fonte, que é Jesus, a fonte significa que Deus ele resolve problemas espirituais e problemas físicos. E nós somos seres espirituais, somos seres, temos uma tricotomia, somos espiritual no corpo. Então precisamos de solução para essas 3 dimensões. Você percebe que tem pessoas hoje em dia acumuladas espiritualmente, fisicamente, mentalmente, um monte de pessoas com depressão, com ansiedade. Muitas das vezes essa depressão, essa ansiedade é falta de Deus, sim? É falta de Deus, é falta de Jesus. A partir de hoje, aceite Jesus, sabe? Aceite a mudança. E muitas vezes também eu tinha um coração muito acelerado, eu não entendia por quê. Eu sentia meu coração acelerado, parecia que eu ia ter um ataque, sabe? Eu falei, misericórdia, o que é isso? E muitas vezes era um ataque espiritual, eu não entendia, o inimigo querendo colocar ansiedade no meu coração. E muitas vezes quando eu chegava na igreja, as pessoas colocavam a mão no meu coração e repreendia, e eu não entendia por quê. Mas lá na frente eu comecei a entender que o inimigo ele queria colocar uma ansiedade no meu coração, e Deus estava tirando essa ansiedade, sabe? Essa dificuldade. Deus nunca deixou, Deus nunca permitiu que eu ficasse com o coração ansioso demais para que aquilo me virasse um problema lá na frente. Deus sempre me curou. Então glória a Deus, deixe Jesus te curar em nome de Jesus. E eu vou falar aqui também a respeito da paralisia, que você precisa que Deus perdoe seus pecados, confesse todos os seus pecados. Porque se você ficar fingindo que nada está acontecendo, Deus não vai resolver, confesse. Dê nome aos seus pecados. Senhor, meu pecado é falta de compromisso com o Senhor, é falta de reverência à tua presença, é falta de te procurar. Muitas vezes os seus pecados também são terrenos, né? Muitas vezes, como aquela mulher, era o adultério, ela adulterava. O problema de Ruth, ela era idólatra, ela deixou de ser idólatra, ela falou, meu Deus, oh meu Deus. Aquela mulher do poço, ela deixou de adulterar, porque ela parou, né, de imediato. Quando você diz Jesus, você para de imediato. E aquele paralítico, os pecados dele foram perdoados. Eu não sei qual era o pecado dele, que a Bíblia não fala. Mas a gente sabe que ele tinha um pecado sim. Então foi perdoado. Então confesse o seu pecado. E Deus ele é fiel para te perdoar, amém? E quando você recebe perdão de Deus, você consegue caminhar de uma forma tranquila, em paz. E eu coloquei aqui também que nós precisamos resolver o nosso problema com Deus. Que tem muitas pessoas que têm problemas com Deus. E eu tinha muitos problemas com Deus. Eu não sabia que eu tinha uma responsabilidade com Deus e foi acumulando, sabe? Quando você tem um chamado e você não cumpre, você acaba arrumando problema com Deus. E eu sempre tenho uma frase que Deus ele fala muito no meu coração. Se você arrumar um problema com uma pessoa, lá na frente você pode resolver. Porque vocês podem, uma parte ter desentendimento, mas lá na frente vocês podem se reconciliar. Se você acumula dívidas na terra, né, no SPC, no Serasa, nessas plataformas de dívidas, como hoje o Brasil tem muitas dívidas acumuladas, você faz um acordo e você consegue pagar com o tempo. Agora, se você dever a Deus, como é que você vai pagar a Deus? Como que você vai fazer um acordo com Deus? Não tem como. Então, a partir de hoje, não deva a Deus. Pague a sua dívida com Deus. Cumpra o seu chamado na terra. Você tem uma dívida com Deus. Você tem um chamado na terra. A partir de hoje, peça perdão ao Senhor. Me perdoe por eu ser tão assim acomodado. Por eu ser tão assim acomodada. Me ajude a cumprir o meu chamado. Porque o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor pode me usar para trabalhar na vida de outras pessoas. Amém? Não seja egoísta. Deixe Deus te usar com o seu talento. O seu talento pode ser varrer a igreja. O seu talento pode ser cuidar de um estacionamento. O seu talento pode ser fazer visitas. Não sei. O seu talento talvez pode ser uma empresa para ajudar outras pessoas, para gerar empregos para outras pessoas. O seu dom pode ser um funcionário excelente, ser um instrumento de Deus onde você trabalha. Não sei qual é o seu dom. Ser um grande cantor, uma grande pregadora segundo a vontade de Deus. Então que você deixe Deus agir na sua vida e cumpra o seu propósito na terra, amém? E eu coloquei aqui também, faça as coisas de Deus com prazer, e faça as pazes com Deus também. Se reconcilie com Deus, que o seu problema espiritual seja resolvido. E que você tenha uma total humilhação, sabe? Porque para resolver problemas espirituais tem que ter uma total humilhação. Você vê que a Ruth disse,
ela renunciou tudo, ela se humilhou totalmente. Claro que ela foi catar migalhas, mas só por um tempo. Então talvez você tenha que catar migalhas por um tempo, talvez você tenha que ter uma humilhação extrema por um tempo. Mas não vai ser para sempre, é temporária essa situação, vai passar em nome de Jesus. Mas é necessário para que você amadureça, para que você dê frutos. Ninguém cria raízes ligadas a coisas do passado, a gente só cria raízes com Deus, sabe? Raízes profundas. E só cria raízes quem se humilha. Então crie raízes profundas em Deus. Porque muitas das vezes, hoje em dia a igreja, ela cresce, mas ela não cresce com qualidade. Ela incha, sabe? É um crescimento com coisas humanas, crescimentos com atitudes humanas. Deus não quer isso pra você, Deus quer que você tenha raízes. E para ter raízes tem que ter humilhação, amém? Que Deus te abençoe, essa foi a palavra de hoje. E aquilo que estava paralisado na sua vida era por conta da sua irresponsabilidade espiritual. Era por conta de pecado. Você estava paralisado porque você não queria cumprir o seu compromisso com Deus. Aí quando você não quer cumprir o seu compromisso com Deus, Deus trava tudo mesmo. Por quê? Porque Deus não quer te dar uma solução temporária, Ele quer te dar uma solução completa, Ele quer te dar uma família, Ele quer te dar a empresa que você tanto sonha, mas segundo a vontade dEle. Ele não quer que você seja um empresário que muitas vezes compra um produto por um valor e vende, vamos supor aqui, você compra um produto por R$40 e quer vender por 400. Isso não é ser empresário, isso é ser um ladrão. Então tenha preços justos, tenha Deus na sua empresa, sabe? Haja com responsabilidade, haja com fidelidade, haja segundo a vontade de Deus. Para você ser um empresário, você não precisa ser um ladrão, você precisa cumprir aquilo que Deus está mandando. Se você não fizer isso, é como se você não estivesse acreditando no que Deus fala, sabe? Tem como você ser um empresário segundo a vontade de Deus, sim. É só você fazer as coisas do jeito certo, é só você agir certo. Seja um empresário, não um ladrão, sabe? Haja de forma correta. E é isso que Deus está falando para o seu coração. Deus, Ele tem capacidade de te prosperar, mas só se você fazer o certo, amém? Se humilhe. Senhor, me dá uma empresa segundo a tua vontade. Que eu não tenho uma empresa para agradar o homem, nem para me agradar, mas que eu tenho uma empresa para te agradar segundo o teu coração, assim como Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Então tudo que é nosso tem que ser segundo o coração de Deus, sabe? O nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso louvor, a nossa palavra, tudo que é nosso tem que ser de Deus, sabe? Tem que ser voltado para a adoração a Deus. Então a nossa balança tem que ser uma balança com peso justo. Faça isso em nome de Jesus, que Deus vai te prosperar, amém? Deus sabe para quem é essa palavra e você sabe que Deus Ele está falando com você. E eu coloquei aqui também que Deus Ele quer te dar uma segurança verdadeira. Aquela mulher ela estava em pecado, ela estava adulterando. Deus tem o poder de dar uma família para ela, sabe? Deus Ele tem o poder de te dar uma família. Muitas vezes pode ser que você esteja na prostituição, não sei. Talvez você esteja solteira hoje, mas amanhã não é o seu fim. Hoje não é o seu fim. Amanhã Deus pode te dar uma família. Só espere o tempo de Deus e os processos de Deus e a pessoa de Deus, sabe? A mulher de Deus, o homem de Deus. Espere alguém segundo o coração de Deus, porque você é segundo o coração de Deus. Então espere alguém que seja que tenha o mesmo propósito que você, a mesma direção que você, para não ter problemas lá na frente, sabe? Para o ministério, para a obra de Deus não sofrer danos. Eu vou colocar aqui também, Deus não quer te dar só a solução do problema. Deus, Ele quer te dar Ele mesmo, Ele quer te dar a presença dEle. Porque se tiver a presença de Deus, sempre vai ter solução. Que Deus te abençoe, amém? Tenha Deus como prioridade em nome de Jesus, amém?